Bom dia! Eu me chamo Bruna e esse é o Sempre Foi Deus Podcast. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Você é o nosso convidado especial, como sempre. Nós trazemos histórias para inspirar a sua vida, a sua casa, a sua família, para que você conheça as pessoas que circulam aqui na nossa cidade, na nossa região. Não sei de onde você está assistindo, mas eu quero te dizer que aqui tem pessoas maravilhosas para você conhecer as histórias. E não fique só para você. Compartilhe aí o link desse vídeo com seus amigos, com seus familiares, porque hoje nós trouxemos mais uma dessas histórias maravilhosas, que é da Bruna Covatti, ou a Bruna da Teodora. Gente, uma menina maravilhosa, congrega na mesma igreja que eu, na Presbiteriana Renovada. Então, eu estou muito feliz de receber ela aqui e eu espero que o Senhor use ela nessa manhã com ousadia, com autoridade para falar ao coração de vocês. Amém? Bruna, seja muito bem-vinda ao Sempre Foi Deus Podcast. É uma honra te receber aqui, tão jovem, tão empreendedora, tão audaciosa, gente corajosa e forte. É isso que você transmite na sua imagem e eu fico muito feliz e agora poder te conhecer melhor. Olá, bom dia. Primeiramente, muito obrigada, Bruna, pelo convite. Eu estou muito feliz e honrada e que hoje o Espírito Santo nos guie e muitas vidas sejam alcançadas. Amém. Bruna, da onde que você vem? Qual é o início da sua história? Então, começando, eu tenho 27 anos, sou sinopense, moro aqui desde Uma sempre. menina. Calma, os 30 estão chegando já. E minha família também é daqui, toda minha família mora aqui. Comecei a empreender muito cedo, comecei a empreender com 16 anos. Eu tive só uma experiência profissional antes de começar a vender roupa. Eu cuidava de crianças, então lá na frente a gente entende, né, o ministério que eu tô hoje também. É. Então eu cuidei de crianças na escola que eu estudava. Eu cuidava de crianças em um período e ganhava mensalidade para estudar à noite. Essa foi minha única experiência profissional antes da Teodora existir. E quando eu tinha 16 anos, eu e minha irmã, a gente decidiu juntas começar a vender roupas. E aí nisso começou a minha jornada profissional. E você tem mais uma irmã só. Eu tenho a minha irmã, que é minha sócia, Fran, e eu tenho o Joe, que é meu irmão do meio. Então são em Nós três. somos em três, eu vim bem depois. Com a minha irmã nós temos 15 anos de diferença e com o Nossa. Joe eu tenho 11. Então eu vim bem depois. Nossa. Verdade. E os seus pais fazem o quê? Os meus pais sempre trabalharam com carro, com chapeação, com loja de peças. Esse sempre foi o ramo deles. Que legal, e vocês foram para. Não quiseram dar continuidade? Não, Nem seu irmão? não. O meu irmão trabalha com eles. Meu irmão é skatista, ele ama e trabalha com eles até hoje. E eu nunca tinha sonhado em trabalhar com roupa. Eu sempre falo isso, que não imaginava que seria o que eu levaria para a vida, sabe? Eu tinha começado a fazer faculdade de Direito e eu achava que eu iria para esse ramo. Quando eu comecei, eu vi que não tinha nada a ver comigo. E eu gosto muito de pessoas, eu descobri isso vivendo. Então, hoje eu vejo que Deus me colocou com 16 anos, quando eu não tinha nem noção que eu estava no lugar certo e que começaria uma jornada ali com mulheres, com pessoas. Quando a gente começou vendendo roupa em casa. Então, eu achei que seria algo temporário, porque era mais por questão de necessidade, assim, na época, sabe? E para ter uma experiência profissional, que eu queria muito trabalhar. Mas hoje eu vejo que nada é por acaso. É verdade, nada é por acaso. E a sua infância, como foi? Era uma menina muito levada, de rua, era mais tranquila? Tranquila, agitada, sempre bem Boa aluna? hiperativa, boa aluna. Aprendi a ler muito cedo, pulei uma série, terminei a escola antes. Comecei a faculdade muito nova, não finalizei porque eu não me adaptei com direito, mas sempre foi uma tranquila, uma boa Entendi. filha. E a sua base cristã, seus pais já eram? Como é que foi o início dessa Hum, história? eu não nasci em berço cristão evangélico, os meus pais e minha família sempre foi católica. A gente começou a ir na igreja evangélica, eu não lembro bem a idade, eu acredito que foi com uns 11 anos, mais ou menos. Fui bem nova e nisso a gente começou a frequentar uma igreja evangélica, eu, meu pai e minha mãe. E a gente ficou, congregou lá por um tempo, eu servi, eu batizei com 14 anos na igreja evangélica, eu e meus pais. E lá foi a minha primeira experiência com Deus, muito nova. Mas lá eu aprendi muita coisa. E a gente passou por uma decepção.
na época eu não tinha uma maturidade de diferenciar, né, o que humanos, o que pessoas fazem, e a gente acabou saindo da igreja, onde a gente ficou distante por um bom tempo, eu e meus pais. Nossa. E aí conseguiram retornar todos? Todos nós retornamos juntos. Quase depois de uns 10 anos distante, a gente voltou Muito para a igreja. tempo. A gente ficou muito tempo distante. Muito tempo, muitas coisas aconteceram. E foi 10 anos que a gente ficou longe dos caminhos. Mas Deus nos chamou para perto de novo. Usou pessoas para isso. Então, dentro da minha loja, pessoas foram usadas pelo Espírito Santo para nos chamar para perto de volta. Dentro da sua loja? Dentro da minha loja. Olha, Faz mais de 2 anos que isso aconteceu com um casal de clientes meus que não conheciam nada da nossa história, da minha vida. É um casal de clientes lá de Sorriso. Eu agradeço muito por eles, porque eles foram usados naquele dia. Então a gente tinha um contato breve ali, sempre, né, estava perto no atendimento e tudo. E um dia o marido dela me chamou e falou se eu tinha um lugar para nós conversarmos, que o Espírito Santo estava falando com ele. Então a gente foi no meu escritório e quando a gente entrou ali, ele começou a falar, e eu vi que o Espírito Santo estava usando ele, porque eram coisas que ninguém sabia, ele não sabia, eles não são próximos meus, e Deus falou comigo aquele dia. Deus me chamou para perto de novo. Falou da decepção que nós tivemos quando eu tinha 15 anos. Que eu não queria... Porque eu tinha na minha cabeça que eu nunca mais ia pisar numa igreja evangélica. Eu tinha decepção com pessoas e eu levava isso que nunca mais eu pisaria. Pessoas que julgam, pessoas que viram a cara, pessoas que falam mal, que jogam pedra, sabe? Então era isso que eu tinha. Eu tinha esquecido que pessoas também curam, que a igreja é um lugar acolhedor. E naquele dia ele me chamou para perto de volta e eu na hora eu falei bem assim, igreja evangélica, jamais. Falei exatamente assim, sabe? Ele falou, não, Bruna, encontra uma igreja, você vai ser a porta de entrada da salvação dos seus pais. Você não vai sozinha. E ele descreveu muitas coisas que a gente estava passando e que nós iríamos passar. Foi um ano bem difícil para minha família. E quando a gente não vai por amor, a gente vai pela dor, né? Então, na hora eu não entendi muito bem, mas eu sabia que era o Espírito Santo. E eu nunca tinha tido um contato assim, né? Depois que eu comecei a ter essas experiências, foi assim mais na minha vida adulta, porque eu era muito nova. E a partir dali tudo começou a mudar. Tudo começou a mudar. Então, teve pessoas que fizeram toda a diferença, sabe? Hoje eu vejo que pessoas realmente curam, abraçam. Tenho pessoas ali que me abraçaram demais. E depois disso as coisas foram acontecendo. Nossa, que bom que você escutou, que bom que você entendeu. Eu sempre falo, né, que o escolhido não tem escolha. Uma hora vai precisar voltar, uma hora Deus vai achar um jeitinho de pegar, de trazer de volta. Nesse período de 10 anos que você ficou fora, foi mundão mesmo? Vida de adolescente, jovem no mundo? Foi, infelizmente. Eu falo que eu tenho uma música que me toca muito, um louvor, que é Quem Já Pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Então chegou um momento que eu já não me adaptava mais, que eu já não me sentia pertencente, sabe? Então, meus hábitos já foram mudando antes mesmo do Espírito Santo falar comigo aquele dia no escritório. Então, foi acontecendo, sabe? Eu fui preparada antes. Então, sim, foi mundo, foi viagens, foram relacionamentos, coisas que a gente não entende o porquê, mas eu acredito que Deus, né, trabalha até nisso. Então, coisas que ficaram para trás. Mas foram... Assim, meus pais também, eles estavam vivendo já sem propósito, sem direção. Meus pais, eles nunca também foram de sair, de beber, não, nada disso. Mas já não viviam, né, uma vida como estão vivendo hoje, né, embaixo do cuidado de Deus. Quando a gente tá nesse mundo, assim, né? Por que que eu te perguntei? Porque é muito natural, porque essa é a minha história, porque essa é a história de muitas pessoas. Então, a gente sempre traz para que quem venha a te escutar hoje, que esteja nesse momento, entenda que uma hora vai voltar. Não adianta falar que não vai voltar. Vai chegar o seu momento, Deus vai começar a te preparar de volta, vai começar a te chamar de volta, e você falou ou pelo amor ou pela dor. E a gente sempre torce que seja pelo amor, da melhor forma possível. E quando nós estamos nesse período aí, às vezes a gente acha que isso é bom.
né? Uhum. Você sentia isso? Você achava que Sim. era bom ficar Não, eu ali? achava que eu estava vivendo uma vida normal, né? Isso. Porque a gente tem aquela visão, assim, como se todo mundo vive assim. A maioria das pessoas vivem dessa forma, né? Na porta mais larga. Então, pra mim, já tinha virado uma coisa normal. Eu vivia como todas as pessoas. Então, coisas precisaram acontecer para que eu tivesse um despertar. E foram. Por isso que eu vejo, assim, hoje eu converso com algumas. Com a Adriele, que é uma das minhas mães espirituais, que as renúncias delas foram leves, não da forma que eu imaginei, que um dia eu pensava assim, se eu tiver que voltar para a igreja, eu vou ter que, meu Deus, deixar tudo. E hoje não, isso não se tornou um peso. Isso aconteceu de forma muito leve, não foi difícil, sabe? Deus foi trabalhando então desde antes. Eu tive muitas clientes minhas, nada por acaso. Muitas clientes minhas são da IPR, sempre foram antes mesmo de eu ir para lá. E nisso a Neia Bonifácio, que mora no nosso coração, ela fez toda a diferença, ela continua fazendo. Ela é uma das pessoas mais especiais que eu já vi e nessa caminhada cristã a gente conhece pessoas com um coração enorme e ela foi uma delas que me abraçou, que me acolheu. Ela começou logo depois dessa palavra que eu recebi, a gente começou a fazer oração lá na loja que ela nos chamou e aí eu comecei a viver mais experiências com Deus. Deus começou a usar pessoas para falar comigo, coisa que eu nunca tinha vivido, eu não sabia que era isso, que era assim, sabe? Pensei, meu Deus, o amor de Deus é tão lindo que ele usou pessoas, sabe? E trouxe paz e trouxe direção, porque eu nunca tinha vivido essa experiência, sabe? Então, foi aí que eu comecei. Na hora que eu fui na IPEP pela primeira vez, eu sabia que era ali. Eu não cheguei a frequentar outra, tudo. Então, ela foi uma das pessoas que me ajudaram nessa caminhada, com orações dentro da loja. Olha só. Isso acontece com a gente para que um dia parece que Deus vai nos preparar para levantar outras pessoas, Sim, né? Então, eu vejo toda a realidade do que acontece na vida de uma pessoa para que você seja preparada para você ser bênção na vida de outras pessoas que surgirão. E a Né, inclusive, eu sempre quis que ela viesse aqui. Ela fala que, mas eu não consigo falar. ela consegue. Acho que eu vou trazer ela na amarrada. Aham. Então, a Né também, assim, eu enxergo com muito carinho. As pessoas que conhecem sabem, né, que ela é uma mulher realmente de Deus, que acolhe. Então, você foi muito bem acolhida. Muito. A gente não tem que caminhar sozinha, eu aprendi isso ali dentro também. Em momentos que eu passei de dores, eu tinha, assim, um vazio, sabe? Que foi completando com o tempo, o Espírito Santo foi preenchendo, mas eu fui muito abraçada. E se eu tivesse caminhado sozinha, talvez eu não estaria aqui, onde eu tô, no ministério que eu tô, com a empresa que eu tô. Então, é muito importante nós escolhermos pessoas para caminhar com a gente. Pessoas Mulheres têm certas. que apoiar as outras. É verdade. E é a ambiência, né? A influência que você vive te puxa muito. Então, se você anda com a influência de boas pessoas, isso já é meio caminho andado para você conseguir se constituir e ficar de pé. Sim. Mas se for o contrário, é complicado também. E aí, nesse início entre vender roupa em casa e ter uma loja maravilhosa como você tem hoje, como foi esse processo e por que Teodora? Teodora significa presente de Deus. Então, mesmo quando eu não estava numa caminhada cristã, mesmo quando eu não estava buscando a direção de Deus da forma que eu busco hoje, Deus já trabalhava nos bastidores, sabe? Hoje eu vejo cada cuidado, até na escolha do nome, ele esteve ali e em todo o processo. Porque às vezes eu olho para trás e falo, meu Deus, como que esse negócio estava de pé, ficou de pé, sabe? Como que aguentou tantas situações, tantos momentos. Então a gente passou por bastante coisa. A gente ficou 2 anos e meio com a loja em casa. A gente começou vendendo no quartinho, que era o quarto do meu sobrinho, que estava vago na época. E a gente foi com uma tia nossa para São Paulo, que ela já vendia roupa. Então a gente meteu a cara lá no braço com o pouco de dinheiro que tinha. E a gente começou a vender ali só para conhecidas. Eu não tinha isso de aparecer em Instagram. Eu tinha altos problemas de autoestima. Então eu não gostava. Então isso foi acontecendo naturalmente também. E a gente ficou um tempo nesse quartinho, depois a gente passou para a sala da casa da minha irmã, tirou sofá, televisão, tudo, e começou a vender ali. Lá a gente ficou 2 anos e meio. E a gente tinha planos, por exemplo, quando a gente juntasse um valor X em dinheiro, aí a gente vai abrir uma loja física. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu mesmo. A gente teve muita inadimplência, assim, a gente passou por bastante perrengue financeiro, mas
Até que uma vez a gente voltou de São Paulo e o meu cunhado, né, o marido da minha irmã, falou que a gente tinha que tentar, mesmo não seria dessa forma, com todo esse dinheiro que a gente tinha pensado, mas do jeito que desse. Então, assim, a nossa primeira loja física, a gente achou um ponto ali no centro e a gente começou com o que dava, né? A gente fez um projeto ali com uma amiga minha de infância e a gente não tinha nem bebedor na loja nessa época. Geladeira, depois de um tempo, a gente levava água. A minha irmã não gosta que eu fique contando essas coisas. A gente levava água de casa, então assim, foi toda uma caminhada, sabe? Daí com o tempo foi passando, a gente foi melhor, foi colocando um outro móvel, foi comprando uma geladeira, foi arrumando. E nesse espaço a gente ficou 5 anos. E a gente conheceu Nossa. muitas mulheres ali, foi uma diferença, assim, foi um passo muito grande que a gente deu, que parecia que era pequeno na época, mas ali Deus já estava trabalhando. Ali a gente sobreviveu à pandemia, ali a gente cresceu, ali a gente conheceu muitas pessoas, as nossas funcionárias que estão com a gente até hoje, que sabe que são nosso braço direito e esquerdo, que também foram enviadas por Deus. Tudo começou ali, nesse espaço. Por isso que a gente conta até mais esse tempo que a gente começou no espaço físico, porque tudo mudou, né? Até o nome. Antigamente era Fran Store. E ali começou uma caminhada muito bonita que a gente segue até hoje. Muitos desafios vencidos. E eu vejo que Deus sustentou o negócio, sabe? Muito mesmo. Nossa, que legal. Ó, 5 anos, eu acredito que já é uma criança que já consegue andar, que já consegue se comunicar, que realmente já passou de muitas fases, né? E os pais já ficam um pouco mais tranquilos, porque se sentir uma dor, ela fala, né? Aham, fala. Essa comparação da empresa com a criança, para mim, é uma coisa que faz muito sentido, sabe? Então, se vocês conseguiram sobreviver ali 5 anos, é porque realmente Deus preparou o próximo passo. E aí foi quando a gente abriu nosso espaço novo, depois desses 5 anos, que a gente já idealizava antes, e aí passou pela pandemia, então a gente agradeceu muito a Deus que a gente não antecipou, porque senão teria sido mais difícil, né? Então a gente, assim que passou a pandemia, a gente entregou nas mãos de Deus e começou a procurar um novo lugar. E aí foi que apareceu o lugar que a gente está hoje, que foi um ponto que a gente olhou, se apaixonou, tinha 2 pessoas na nossa frente, falou, não, esse ponto é nosso. Esse ponto é nosso. E ali a gente vai fazer 3 anos em setembro. E, tipo, quando vocês foram pra lá, meio que brilhou, assim, a loja. Muito. Foi assim, a virada de chave, foi um sonho realizado, foi mais um sonho que Deus realizou e vem realizando muitos sonhos a partir da Teodora, sabe? Muitas vidas sendo abençoadas. Existe um propósito ali e a gente tá vivendo ele a cada dia. Sempre vai ter obstáculo, não tem, por mais que já tenha 10 anos que eu trabalhe com roupa, sempre vai ter desafios, sempre vai ter dias que eu vou pensar, meu Deus, eu sou capaz mesmo. E aí Deus vem e encoraja, sabe? A gente tira forças dele. Porque tem vezes que é mais desafiador, sabe? Sim, eu acho que é natural, né? É, Eu acho que isso que motiva a gente a continuar também. é. E assim, Bruna, por que que nós estamos falando da história da Bruna enquanto empreendedora? Porque ela é uma jovem que tem dado certo, então pode te motivar a começar hoje. Talvez hoje você tenha 16 anos e tem um sonho e algo, né, que é mais forte que você. Deus cuidou dos seus processos, mas qual é o conselho que você dá para quem hoje quer começar? Dos erros que você cometeu também. Eu falo que tem que confiar em Deus e em você mesma, porque por mais que eu não tenha confiado tanto em mim, eu sempre tive esses né, altos e baixos, assim, emocionais, eu vi que Deus me sustentou e me encorajou. Então, eu nunca vim de um lar, eu falo que eu nasci guerreira e não herdeira. Então, isso não pode ser um empecilho para jovens, para mulheres, para quem quer empreender, sabe? As circunstâncias que você vive, não é porque às vezes você nasceu em um ambiente difícil ou um ambiente que não te proporciona, né, não te ajuda financeiramente, que você não vai crescer, que você não vai dar certo, porque a gente tem que dar o nosso melhor todos os dias, entregar o nosso melhor para Deus. E então, se dedique-se, estude, faça o que estiver ao seu alcance, porque o resto você entrega para Deus. Mas aqui na terra faça, estude, trabalhe, se dedique, faça com amor, trate as pessoas com amor, não pensando só no financeiro, mas trata elas como pessoas, com acolhimento, que a consequência vem, sabe? A gente planta e a gente colhe, a colheita é certa. Então é um trabalho devagar. Eu acho que
O erro, às vezes, é a gente pensar que vai ser tudo muito rápido, que a gente tem uma pressa, né? A gente não quer viver o processo. Ainda Sim. mais hoje, com as redes sociais, as pessoas se comparam muito. Parece que sempre o outro tá melhor, parece que pro outro tá tudo, dando tudo certo, pra mim não. Por que pra ele dá, por que pra mim não? Por que pra ele foi tão rápido? Então, não olha o processo do outro. A gente não sabe o que tá acontecendo por trás. E você conhece a sua realidade, você sabe da promessa de Deus pra você. Então, entrega, consagre, pede direção, porque eu falo, por mais que eu estude, por mais que eu leia, por mais que eu faça a minha parte, eu coloco hoje a mão sobre cada peça que chega. Antes de eu fazer um pedido, eu não tinha esse hábito. Eu não tinha, então eu errei muito, bastante. A gente faz muita coisa na emoção também. Então hoje eu fecho os olhos, eu falo, Deus, me direciona, me guia, o que eu faço, né, com isso, onde eu faço. E eu vejo Deus cuidando dos detalhes. Então, tenha fé, faça a sua parte, o que tiver ao seu alcance aqui na Terra, faça, estude, se dedique, cuide das pessoas e o restante você entrega para Deus. Você faz o possível e Deus faz o impossível. Mesmo que o cenário não colabore, por mais que a economia não esteja boa, por mais que todo mundo esteja reclamando, quem faz o impossível é Deus. Quem confia tem também resultados diferentes. Ai, amém. Eu acredito muito nisso. E sempre quando eu escuto falar sobre a situação atual, a economia, o cenário, eu só penso assim: 1.000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu, minha casa, minha família, nossos negócios não vão ser atingidos. Por mais que a gente já sinta os efeitos, eu continuo falando isso. Porque eu não confio em homens, eu confio em Deus. E Com ele falou que certeza. com ele tudo dá certo, então vai ter que dar certo, Vai né? dar A gente certo, com acredita. certeza. Não é um cenário, né, tão fácil para todos, mas a gente tem que ter nossas cautelas e devagar, sabe? Não dar um passo maior que a perna, mas a gente tem que confiar, porque Deus é conosco. É verdade. Alguns sonhos, pra mim, pelo menos, precisaram ser adiados. E outras coisas eu tô tentando ter um pouco mais de coragem, né? Porque Deus também vai nos motivando a agir. Enquanto o cenário não é promissor, ele fala: Você tem coragem de andar sobre as águas? Então vem. É verdade. Confiar em Deus é um desafio, né? É um desafio, porque daí fica todo mundo, né? Aqui É. o inimigo Você é também tenta nos doida? desanimar o tempo inteiro, vem um comentário, vem alguma coisa, vem um dia difícil, e nessas horas a gente dá aquela murchada. Mas a gente tem que pedir que Deus É. nos levanta, Deus nos motiva e a gente começa um dia novo. E essa sua fala do início ali me fez lembrar uma história muito conhecida e muito antiga, que nós devemos ser como o bambu, não como samambaia, porque o bambu ele passa anos crescendo a raiz para baixo. Depois vem os ventos fortes, vem as tempestades e ele até enverga, mas não quebra. E a samambaia cresce muito rápido para cima e depois com os primeiros ventos ela cai e é destruída. Então talvez algumas pessoas estão passando num processo muito difícil e não entende isso, faz essas comparações que você falou, comparações de rede social. Nossa, mas para ele parece que vai mais rápido, parece que dá mais certo. Eu prefiro ser bambu. Então, o tempo que o Senhor quiser que eu fique crescendo para baixo, eis-me aqui para crescer. Porque quando eu crescer para cima, eu não quero envergar fácil. Quero ter experiência com Deus para ficar lá em pé, para ficar, né, ter força para continuar. Porque os desafios vão vir para cristãos e para não cristãos. E eu prefiro ser cristão, porque eu sei em quem eu confio para me ajudar. Com certeza, porque pela nossa força não é tão bom assim. Eu já tentei. Então, assim, muitos erros eles acontecem, até Deus permite que isso aconteça, né? Porque a gente passe por certas situações, porque é nessas situações que a gente vai aprender. Quem dera se fosse tudo fácil. Quem dera Deus te dar a Sim, loja pronta no espaço que eu tô hoje. Toma aqui, ó. Imagina se Deus tivesse feito isso. Com isso. 16 anos, ó, essa loja aqui, nesse ponto que você tá hoje, com essa cartela de clientes, eu não teria dado conta. Então, assim, Deus vê tudo, Deus vê lá na frente, Deus tá vendo tudo que a gente não tem noção. Então, tudo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente precisa passar pelos processos, por mais difícil que eles sejam. A gente fala que, eu vejo que as pessoas romantizam, né? Não aguento mais que fale sobre o processo, mas eles são necessários. São. É ali que a gente é testada. Deus também quer ver a nossa fé no pouco. É muito fácil a gente agradecer a Deus nos melhores momentos. Eu lembro que eu tava assim, foi em fevereiro, março, que eu tava realizando o sonho da minha viagem, então todos os dias eu estava muito feliz, porque eu tava num lugar que eu sempre tinha sonhado, e aí teve um dia que eu tava sozinha num parque lá em Roma, e aí Deus falou comigo aquele dia também, eu tava sozinha na natureza, coisa mais linda,
que eu também teria que ser grata nos dias difíceis, nos dias ordinários, nos dias que eu não entenderia do porquê de certas coisas que eu estava passando, porque é muito fácil você agradecer, é muito fácil você ser grata quando tudo tá dando certo, mas e quando você tá passando por coisas contrárias, quando você tá passando por coisas que você vê que não merece passar? E aí, e a gente vai agradecer, como que vai ser nossa fé nesses dias? Eu tô fazendo o estudo de Jó e aprendendo sobre isso também. Se Deus tirasse tudo, até a nossa saúde, como que seria a nossa fé? E então Deus, nesse dia no parque, também falou comigo. Forte isso, muito forte. Eu acho que cada vez que a nossa fé é provada, é ali que nós provamos para Deus se nós merecemos ou não aquilo que Ele tem para nos entregar. E quantas vezes, eu posso falar por mim, né? Eu fui reprovada diante das dificuldades e acontecia qualquer coisa, eu falava, ah, Deus, mas eu sou a sua queridinha. Como assim você está deixando eu passar por isso? E hoje de entender perfeitamente, opa, não tá do jeito que é para ser. Se a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, não está bom, perfeito e agradável. Vamos consertar isso. Senhor, eu confio em ti. Continua, continua, porque é o continuar que faz a gente vencer. Eu acho que parar não é o caminho, não é por onde tem que ir. E essa fala que você teve, que o Senhor falou contigo, isso eu acho que é excelente para todos e para o empreendedor tinha que ser uma frase de parede. O que você vai fazer nos dias que não foram tão bons? Você vai agradecer? Você vai murmurar? Você vai... qual vai ser a sua atitude diante dessa situação? Quem é você nesse momento? Quem é você no pouco? Isso, quem é você no pouco, né? Nós estamos tendo aulas sobre submissão e autoridade. E aí nós estamos aprendendo sobre nos submetermos e respeitarmos as autoridades enquanto nossos pastores, enfim, e todos os níveis de autoridade. E algumas situações que pastores, histórias que a gente escuta que os pastores disseram não para um pedido, né? Pastor, eu quero ser pastora, quero ser ungida, né? Vamos pegar um exemplo. Não, você ainda não está preparada. E os jovens que chegam, pastor, eu quero casar com fulano. Não, com fulano não, porque o pastor conhece a limitação daquele fulano e a sua. Se você quiser casar com esse fulano, você vai ter que esperar o processo para lapidação, para o Senhor tratar algumas coisas. E ali eu consigo entender a analogia com Deus de esperar o tempo. Né? Então, tudo na nossa vida é ter esse momento de esperar o tempo de ser lapidado. Se você consegue se submeter às suas autoridades, você vai conseguir se submeter a Deus. E aí você vai deixar de chorar muitas vezes, penso eu, né? Porque quantos erros eu cometi porque eu fiz do meu jeito. Imagino que Muitos. você também. Muitos. A gente é muito. Eu sempre fui muito ansiosa. Então eu sempre quis atropelar as coisas. E a Bíblia diz: o coração do homem é enganoso. Quantas vezes a gente deixa se levar pela emoção, pelo medo, pela ansiedade. E depois de muita coisa eu aprendi a entregar. Eu aprendi a aceitar o não. Na hora a gente fica meio brava, né? Sim, é natural. A gente é humana, a gente fica um pouco sentida, a gente chora de vez em quando, mas hoje eu vejo que Deus vem trabalhando muito a minha ansiedade, porque tá tudo nas mãos dele. Ele sabe de todas as coisas. Aquele não, a gente entende lá na frente. Eu já passei por muitos livramentos, principalmente na minha vida emocional. Eu vejo o quanto Deus agiu na minha vida emocional, mesmo quando eu não estava no caminho. Ele já estava cuidando, ele já estava me livrando. E quando a gente entende que os planos dele são melhores do que os nossos, que o nosso coração é enganoso, a gente respira e a gente aceita. Nossa, que bom que ele teve esse cuidado e que você reconhece que teve esse cuidado. E também na loja você tem a sua irmã enquanto sócia. E nesse campo de relacionamento é fácil? Eu falo que eu acho que sociedade nenhuma é tão simples, mas existem pontos que são essenciais, indispensáveis, que é o respeito, é a admiração. Então, eu e minha irmã a gente se completa bastante, porque a área que eu gosto não é a área que ela gosta. Então, a minha irmã é da parte ali burocrática, do financeiro, de mexer no sistema. E eu não gosto dessa parte. Eu não gosto de mexer com sistema. E ela já ama. Então, assim, e eu gosto da parte comercial, da parte do marketing, coisa que ela não gosta, a irmã não gosta de câmera. Então, a gente se completa, a gente se respeita. E o principal foi que eu sempre tive muita admiração na minha irmã. Então, assim, desde nova, a minha irmã, ela é uma segunda mãe pra mim. E ela me ajudou em muitas coisas, ela me ensinou muitas coisas.
principalmente nessa parte profissional. E então tem os conflitos de vez em quando, a gente reconhece, às vezes ali no calor da emoção, mas a gente nunca ficou brigada, a gente nunca ficou sem se falar. A gente já se bloqueou no WhatsApp assim por meia hora. E aí mandava uma mensagem para outra no Instagram e depois passava. Eu acho que isso é coisa de irmã. Coisa de irmã. Eu não sei como seria a sociedade com outra pessoa. Porque com irmã a gente tem uma liberdade maior, né? Isso é bom e isso é ruim. De ter essa liberdade, que a gente não tem muito filtro com o irmão, né? É. A gente fala até demais. Isso é bom e isso é ruim, mas a gente tem uma ligação muito forte, assim, os filhos dela são como os meus filhos. Eu ainda não tenho filhos, mas eles são, assim, tudo pra mim, sabe, hoje. Então, isso faz muita diferença, essa admiração e esse respeito, porque senão é bem difícil de dar certo, porque vai várias coisas que vão bater de frente, visões, né? Visões, ela tá num momento da vida, eu tô em outro, então isso também fez toda a diferença. Eu também sempre entendi que ela já é uma mãe, ela já tem os filhos dela, ela tem um marido. Eu estava em outro momento, né? Solteira, sem filhos. Hoje eu tenho minha casa. Agora eu moro sozinha. Ai, que benção. Então, eu sempre tive ali mais presente. Então, isso que fez toda a diferença. A gente entender o momento que cada uma tá vivendo e que são momentos diferentes. É verdade. Então você tá morando sozinha. Estou. E como foi tomar essa decisão? Não foi fácil. Foi com a direção de Deus também, sempre. Ano passado, quando inúmeras situações aconteceram na vida da minha família, a pastora Gigliola também fez muita diferença nesse processo, também com todo o cuidado comigo. E eu sentia já, ela me direcionou também para ter esse passo. No momento parecia impossível. Não tem como, não tem como, não vou dar conta. E eu precisava dar esse passo por inúmeros motivos. E quando foi esse ano, Deus respondeu, porque eu tinha colocado uma condição, assim, sabe? Se for para eu morar sozinha, os meus pais vão estar nesse ambiente. E aconteceu. E aí eu entendi que era o momento. Eu entendi que era o momento. Eu e minha mãe, a gente é bem grudada. Então ela tá passando por esse processo. Ninho vazio. Porque eu fui a última filha a sair de casa. Então foi umas 2 semanas, uma semana antes de eu viajar pra fora, de realizar esse sonho que eu tinha, então eu tava muito ansiosa. A minha irmã passou na frente de um apartamento e falou: Bruna, isso aqui vai ser bom, não sei o que, não sei o que. Então foi assim, muito rápido. Fechei ele uns 3 dias antes de eu pegar voo. E aí deixei lá alugado e fui viajar. Falei, depois eu vejo isso com calma. Depois eu vejo os móveis, depois eu mudo. E aí mudei final de abril, início de maio. E eu venho sendo confrontada. Mas é muito bom. É o espaço que eu precisava, né? De crescer como mulher também. Porque eu aprendi a crescer como profissional desde muito cedo. E eu sempre me questionava: Deus, o Senhor quer que eu seja uma mulher profissional? E nas outras áreas? Né? E nas outras áreas eu preciso trabalhar elas, eu quero sentir também crescer em outras áreas. Então Deus vem me cobrando já para crescer como uma mulher espiritual e também a parte de saber cuidar de uma casa, sabe? Então foi um processo bom de estar passando assim, que eu venho aprendendo a cada dia. Eu achei importante perguntar, porque a gente sempre fala que histórias causam identificação em outras pessoas. Então, vendo que você está decolando profissionalmente e você entendeu que também estava na hora de dar outros passos, né? E então a gente sabe que até que chega o momento que o Senhor prepare alguém maravilhoso para ser seu esposo e você tem uma outra fase na sua vida, que bom que você está compartilhando que agora você está vivendo essa fase, que é a fase da sua casa, do seu momento. Passei por isso com 18 anos, mas para mim foi tão difícil. Nossa, muito nova. Era algo que eu queria muito, daí fui para outra cidade estudar e já fiquei, né, nessa função aí. Daí nunca mais voltei para casa dos meus pais. Eu acho que foi mais fácil. Não é que eu nunca mais voltei, né, mas assim, nunca mais fui a filha que morei por muito tempo na casa, enfim. Ainda teve um período ali que eu precisei voltar depois que eu acabei a faculdade, mas altas histórias. Ô, Bruna, você já deu alguns spoilers aí de uma viagem maravilhosa que você fez, né? Era algo que você sonhou e você acredita que Deus permitiu que você realizasse. Conta pra gente como que foi. Ai, permitiu. Foi assim. Eu falo que Deus é Deus de detalhes, Ele cuida de detalhes. E parecia
impossível ainda. Eu falo que o meu sonho sempre foi conhecer Paris. Meu sonho sempre foi conhecer a Europa e a Itália, sempre. Eu, assim, eu sonhava mesmo, sabe? Eu acordava, meu Deus, eu tinha acabado de sonhar que eu tava debaixo da Torre Eiffel. Então, era sonho, sonho mesmo. Era a capa do iPad, do meu iPad, sabe? O fundo de tela. E aconteceu tão rápido. Eu falo que em 2024 parecia impossível porque foi um ano de muitos altos e baixos. Então, nem imaginava que isso aconteceria agora. Então, foi tudo muito rápido. Foi em dezembro que eu decidi. Foi, eu acho que eu tava até, foi uma conversa com a Gigliola. E eu comentei com ela que eu tinha esse sonho, que eu queria muito fazer essa viagem, ou até mesmo intercâmbio. E o intercâmbio depois eu pensei não fazia tanto sentido. E aí ela falou pra mim lá na clínica, ela falou assim, Bruna, você já falou isso pra Deus? Você já falou desse sonho? Entrega pra ele e deixa que ele faz. Foi assim, ó, tempo de eu voltar pra conversar com ela de novo. Foi, juro, foi assim, nem questão de 15 dias. Falei, Gi, lembra da nossa última conversa? Que você falou pra eu entregar esse sonho pra Deus? Ele vai acontecer. Porque foi assim, tipo assim, logo já apareceu e foi tudo tão é surreal como que Deus agiu nessa viagem, porque logo apareceu um Fashion Meeting, que era uma escola lá de São Paulo, um programa assim de moda, que eu já tinha feito um curso há um tempo atrás, e aí apareceu que eles fazem essas viagens durante o ano. Então eu queria uma viagem que fizesse sentido pra mim, sabe? Porque além de eu de ser uma viagem dos meus sonhos, eu queria unir ela com o meu profissional, porque são as capitais da moda, né? E aí apareceu, eu já marquei a reunião com eles, eu senti confiança, falei, Deus, se for pra ser que eu sinta paz, que eu não sinta medo, porque eu tô indo viajar sozinha pra outro país. Eu já tinha viajado sozinha. Eu falei, tá, uma experiência só de viajar pra outro país sozinha, tudo bem, eu não imaginei que eu passaria pela segunda. E aí eu senti paz nessa conversa com a Dani, e aí a minha irmã já tava em viagem, eu só peguei e falei, ó, vou viajar. Tipo assim, Rápido. tudo muito rápido. Não tinha nem me planejado tão financeiramente assim, sabe? E ela falou: tá, se você quiser ir, você vai. Tipo, se vira. Se Vai vira. com Deus. Vai com Deus. E aí foi acontecendo. Eu lembro que ela já tava na viagem dela de Réveillon e eu falei: eu não vou viajar nesse Réveillon porque eu vou viajar pra Europa. E aí foi tudo muito rápido, sabe? E em fevereiro eu já estava viajando. Era fevereiro a minha viagem, então foi 2 meses organizando a viagem só. Então, Deus cuidou desde a parte financeira até a parte das pessoas na qual eu Uau. conheci lá, sabe? Eu falo que depois eu vou mandar esse podcast para ela, para Maria, que foi uma das pessoas mais especiais que eu conheci, que também estavam nesse programa de moda lá em Milão. E a Maria, intercessora, lá de São Paulo, sabe? A gente se Nossa. conectou tanto, tanto. Cada uma daquelas mulheres que eu conheci, a gente se deu muito bem, porque eu tinha um receio. Eu falei, nossa, mas vai ser mulherada que trabalha com moda, às vezes, né? É às vezes um pouco metida e tudo mais. Eu tinha esse receio, né? Mas, assim, foi um cuidado do início ao fim, da parte financeira, da parte de pessoas, tudo, porque viajar sozinha para outro país aparecia assim, às vezes, uns vídeos para mim de sequestro, de sabe, de pessoas e tudo mais. E lá eu vi em cada detalhe, desde quando eu estava andando sozinha, porque em Paris eu fiquei totalmente sozinha, até as pessoas que eu conheci na Itália, que foi a Maria. A Maria, a gente orou juntas lá na viagem, ela orou por mim, ela vai ser uma amiga para minha vida toda, assim como as outras, mas eu digo que Deus preparou muito, eu aprendi muito, eu vi o cuidado dele nessa viagem. E aconteceu uma coisa até engraçada antes. Mais uma vez, Deus usa as pessoas demais para falar comigo. E eu lembro que teve uma tarde que a gente estava em oração lá na Neia, com a Adriele. E ninguém sabia da minha viagem, era só minha mãe e minha irmã, não tinha contado para ninguém. E aí a Adriele passou por mim, fez a oração, tudo. E aí ela falou: Deus mandou te falar que eu tô vendo uma viagem. Tô vendo uma viagem e Deus mandou te falar que ele tá realizando um sonho do seu coração. Aí não, eu fui levar a Adriele embora. Eu falei, e aí, essa palavra? E essa palavra. E aí ela, amiga, eu vi você viajando e é uma viagem pra fora. Aí eu falei, Adriele, essa viagem já tá até comprada. Glória a Mas foi Deus. uma paz que eu senti quando eu ouvi isso, sabe? Era Que Deus Deus fazendo. confirmou que era Deus fazendo, que era pra eu ir em segurança, que era pra eu ir tranquila, sem medo. E aí eu fui mais em paz ainda. Eita, Glória. Ei, Adriele, as coisas que você andou entregando pra mim, eu quero nessa. Ô, pai, me perdoa.
Nessa agilidade. Não, mas tem coisa que ela me entregou que eu tô Aí, ó. esperando, viu? E eu sei que eu vou viver. Hoje eu cheguei aqui, olhei para aquela prateleira, falei, e aí a Júlia, eu e a Júlia tava conversando sobre um livro, eu falei, olha, vou ver essa prateleira cheia, viu, Lucas? Vou tirar todos esses negócios aqui, vou colocar o meu livro aqui nessa prateleira. Tem palavra, Senhor, Deus é fiel para cumprir. Minha parte eu já fiz, que eu escrevi. E foi difícil. Não foi Aquele fácil. logo de Deus, né? É no tempo dele. Eu vou testemunhar, vou contar para vocês também. Eu escrevi um livro, só que eu conto a história da minha vida e deixei guardado lá, né? E eu acho que eu nunca falei no podcast. Não sei, já falei tanta coisa aqui. E aí, no GR, a Adriele lá orando, ela falou assim: ô, irmã, com aquele jeitinho dela, né? Gente, assiste aí o episódio da Adriele, ela é uma benção. Não lembro o número do episódio, mas procura aí a Adriele, é uma maravilha. Ela falou assim: irmã, eu vejo um livro tá dentro da gaveta, o senhor tá mandando você tirar. E eu, naquela semana, eu tinha escutado o Pablo Marçal falar bem assim: ninguém quer escutar a história da sua vida, então não vai fazer livro contando a história da sua vida que ninguém quer saber. Aí eu pensei, não tô nem aí, né? Desanimou, né? Deixa dentro da gaveta mesmo, não vou publicar, é só pra mim. E aí ela me chega: irmã, Deus tá falando que você tem um livro. Eu falei, putz, como que ela sabe? Ela não sabe nada da minha vida. Só pode ser Deus. E eu, fiz assim, né? Aí ela chegou bem pertinho, só que na minha desconfiança, ainda pensei assim, deve ser que um dia eu escreva outro, né? Ela chegou bem pertinho e falou assim: irmã, só pra você entender do que eu tô falando, é um livro que conta a história da sua vida. Eu, nossa, agora pegou pesado, né? Porque deu muitos detalhes. E aí ela falou de uma prateleira que ela via e tal. Eu cheguei aqui, tem uma prateleira aqui atrás, né? Vocês conseguem ver depois um pedacinho dela. E aí eu falei pra Júlia que eu vou ver essa prateleira cheia, porque é uma palavra, eu tô debaixo da direção de uma palavra e vai acontecer. Então a minha parte tá feita, agora é com Deus, né? Agora é com Deus, no tempo dele. E aí é permissão e provisão que a gente precisa pra fazer as coisas. E aí quando Deus nos dá essas coisas, então vai acontecer, né? Vai. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. É real isso mesmo. Quanto tempo você ficou lá na Europa, nessa viagem? Eu fiquei 16 dias. 16 dias é maravilhoso. Ai, foi incrível. Até hoje eu não acredito. Não, eu vi todas as fotos. Deixa eu te falar. Eu até procurei aqui, mas é difícil de encontrar, porque tem muitas fotos. Eu estive em 2019 na Torre Eiffel. E aí, quando eu cheguei embaixo da torre, eu comecei a chorar. E tem um vídeo, chorando, assim, igual criança boba. Até vou tentar editar e colocar aí dele depois, se eu encontrar. Porque para muitas pessoas, ainda mais para pessoas como eu, que não veio de berço de ouro, são sonhos impossíveis. São sonhos que só é possível se Deus permitir, se Deus estiver no negócio. Então, o que eu penso nesse momento de falar para quem nos assiste eu não sei o que você sonha que é impossível, mas para o nosso Deus, um Deus maravilhoso, Deus do qual a gente entregou a vida, a nossa vida para Jesus, aceitamos Jesus, para ele nada é impossível. Né? Então, essa viagem preparada por ele, confirmada por ele, é só um dos presentes que ele te deu. Porque quando você é fiel, ele vai te abençoar muito mais, ele vai te dar grandes coisas. E você vai voltar aqui e vai contar pra gente todas as coisas que o Senhor vai fazer na sua vida. Foi muito emocionante quando eu recebi essa palavra de que Deus estava realizando um sonho do meu coração. Porque, igual o que você falou, só quem realmente não tinha essa probabilidade de viver nesse momento, que entende que é realizar um sonho, como que não é tão simples, sabe? E ali Deus agiu porque não era um cenário tão provável. Era um momento, né, mais difícil que a gente estava passando. Então, eu assim, desejava muito fazer essa viagem, mas assim, sem pressa. E aí, quando aconteceu, eu falo, Deus, ele age, sabe? De uma forma tão linda, quando você menos espera. E é igual do seu livro, vai ser quando menos esperar, né? Amém. Por mais que a gente já vem se preparando, igual assim, eu sempre quis e tudo mais, foi uma surpresa. E Deus agiu nos detalhes mesmo. Amém. E é isso, né? Então, realizar sonhos vem da onde a gente não imagina. E eu fiz um devocional essa semana, talvez hoje, que fala sobre a provisão vem do lugar que você não imagina, muitas vezes. E aí, muitas vezes, até pegando um link com a história de Elias e a viúva de Sarepta,
Deus usou a viúva para abençoar Elias, mas para que ela fosse abençoada também. Então Deus levanta pessoas às vezes também para nos abençoar, que a gente nem entende como, quando, onde, como é que surgiu no nosso caminho, mas porque as pessoas também são abençoadas quando elas nos abençoam, e assim também somos nós na vida de pessoas. Então você entende que é tudo um ciclo do bem? Deus faz tudo tão planejado, tão lindo, e a hora certa para você, talvez, não era o tempo que o Senhor tinha preparado. Né? Então a gente tem que confiar no tempo dele. A minha viagem, por exemplo, ela foi comprada para outro lugar, mas deu tudo errado. Meu coração falava que era para ir para lá, mas meu marido queria ir para outro lugar. Deu tudo errado e a gente ainda perdeu dinheiro. E aí ele falou assim: bom, então vamos pelo seu coração agora. Então Deus levou onde que ele conhecia o meu coração, onde que sabia que ele poderia me levar para mostrar que ele me permitia sonhar e realizar sonhos. Era com ele, né? Então hoje o conselho que eu dou é sempre esse: sonha. Mas tem um cara lá em cima que ele realiza os seus sonhos. Só tem que estar alinhado, né? Isso. Por isso que não podemos banalizar o processo. Tem que ter um alinhamento. Nós temos que passar. Porque às vezes a imatura também, se desde criança queria a tal da torre, se tivesse ido, ia fazer o quê? Lá, né? Não era o momento, podia dar tudo errado. Mas Deus fez na hora certa. Então, esse assunto está indo para esse caminho porque talvez o Senhor hoje vai levantar alguém para escutar isso, né? Sonhos muito grandes são possíveis de ser realizados, mas não somos nós quem realizamos. A nós cabe fazer só uma parte. E a outra é com ele, né? Que vai dando as viabilidades. Você acabou de falar, viavelmente, financeiramente, não era o meu momento, mas Deus fez da forma como ele tinha que fazer. É exatamente isso, e é no tempo dele, porque você pode viver, estar num lugar que sempre sonhou, você pode conquistar o carro que você sempre quis, você pode ter a condição financeira que você sempre sonhou, mas se você não tiver Deus no seu coração, a alegria que vem só dele, você não vai estar feliz, você vai sentir um vazio, você pode estar na frente da Torre Eiffel, que isso não vai te trazer felicidade. Então, é Deus que traz essa alegria. Então, muita gente idealiza uma prosperidade baseada em dinheiro, baseada em conquistas financeiras, aquela bolsa, aquele carro, aquela super casa, e quando conquista não é feliz. A gente sabe por quê. Porque a alegria vem dele. A alegria porque às vezes a gente vê pessoas que não têm nada disso e são muito felizes. Porque Deus derramou a alegria nessas pessoas. Deus cuidou dessas pessoas. As pessoas confiaram nele. Essas pessoas estão vivendo debaixo do cuidado dele. Então, não é só sobre o lugar. É sobre ter ele na nossa vida. Então, e se eu tivesse vivido essa viagem, talvez, há 5 anos atrás, quando eu não estava vivendo de acordo com a vontade dele, sendo direcionada por ele, será que eu teria sentido tudo que eu senti ali, essa felicidade que eu não tinha como explicar, sabe? Igual você falou que você chegou na frente da torre e chorou. Eu fiquei, assim, sabe quando você esquece de tudo? Que falam que você não pode nem entregar o celular para as pessoas ali para tirar foto. Todo mundo que Tirou a foto minha. eu ia aceitando, todo mundo tirando, a pessoa podia ter saído correndo quando não tava pensando em nada. E eu estava sozinha. Aos olhos das pessoas, sabe? Meu Deus, quem viaja sozinha para outro país sem falar o idioma local? Mas eu senti o tempo inteiro o Espírito Santo do meu lado, uma felicidade assim, sem explicar, sabe? Uma segurança, uma paz, que era porque eu estava no momento certo, com a alegria que vem dele. Porque não adianta você só conquistar financeiramente e não ter Deus na vida, não adianta. Paz, né? A paz, que excede todo entendimento. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui falando de coisas maravilhosas, mas para glorificar o nome do Senhor. Está vendo que o tempo todo a Bruna reconhece que Deus que fez na vida dela. E esse é o objetivo. É o objetivo trazer um sempre foi Deus, para que cada um entenda que o tempo todo foi Deus cuidando, mesmo quando às vezes a gente nem sabia, nem tem entendimento. Deus está cuidando, Deus está trazendo, Deus está protegendo. Amém? Compensa andar com Deus, queridos. Compensa. Bruna, hoje no ministério, ali na obra do Senhor, quais os ministérios que você tem exercido? Hoje eu tô no Ministério de Crianças e também tô participando do VOI, mas eu vejo o Ministério de Crianças sempre era para eu estar ali, sabe? Porque é um ministério que me enche tanto. Então, eu não tive na minha infância de aprender as histórias bíblicas, sabe? Desde o começo, em casa. E hoje eu aprendo com eles. Que legal. Eu dou a aula e aprendo ainda mais.
E tudo aconteceu de forma tão leve, tão natural, porque quando eu congregava na minha adolescência, eu tinha participado do Ministério Kids também, não dando aula, né? Mas. E aí, quando as coisas aconteceram tão rápido que eu falei, eu não tô pronta dessa vez, eu não tô pronta ainda para participar de ministério, isso que era para ser a monitora. Aí eu tive uma amiga, Letícia, que também me encorajou, ela falou assim, tá sim, vai. Então eu fiquei, eu acho que um dia só como monitora ou dois, e já fui para as aulas. E me enche tanto o coração, sabe? É incrível, eu sou apaixonada por criança. Então, ali eu reencontrei muitas pessoas que já congregavam também nessa igreja antiga, muitas pessoas que também voltaram para o caminho recentemente, que eram amigos meus naquela época, a gente não tinha mais se visto. Eu falo que Deus puxa mesmo a gente de volta, e é muito lindo a gente ver pessoas também voltando, também servindo. Então, ali é o meu lugar. Eu falo que é o ministério que Deus me escolheu eu estar ali até o momento. Eu falo que eu tô debaixo da direção dele, onde ele quiser que eu esteja, eu irei, mas eu tento ir com calma, porque eu também tô num processo de aprender e eu quero aprender cada vez mais e estar no lugar que ele quer que eu esteja. E ali eu sei que é um dos lugares. Ah, é lindo. Eu acho que quem não serve no Ministério de Criança nunca na vida não sabe de nada. Ai, é lindo Inocente. demais. Eu falo que no culto são 3 cultos no domingo, né? E, nossa, eu volto pra casa, às vezes eu falo, meu Deus, como. Me enche, sabe? Quando você Sim, vai assim, às vezes você volta um pouco cansado, com uma dor nas costas. é, Mas nada supera o que a gente sente. O coração volta cheio sim. demais. As crianças são incríveis, é um amor tão lindo. E ali a gente vê crianças que conhecem já a Deus desde pequenas, assim, é lindo de ver. Não, é real. E eles estão tão espertos hoje em dia, né? Muito. São crianças tão inteligentes, tão cheios de vontade de aprender, que suga a gente. Uhum. Suga mesmo. Hoje eu não tô no Ministério de Criança, mas já estive durante um tempo e eu estive no Babies. Ah, que Então, fofos. assim, você ministrar de uma forma muito, muito, muito lúdica, né? Porque eles são tão pequenininhos, mas ali Deus te ensina, você entende que os babies, eles já têm interesse, os pequenininhos ali, sabe? Eles começam a entender um louvorzinho. Então, tudo faz sentido dentro da obra do Senhor. Eu acho isso tão lindo. E no Voe, que é o nosso Ministério de Mulheres, você serve também. Tô começando. Falei pra Gi que onde ela quiser que eu esteja ali também, eu tô à disposição. E, e vai indo. Ah, tá ótimo. Tem um conhecimento, na verdade, né? Na verdade, Paulo ele escreve muito sobre os solteiros e para casados também, embora não tenha sido casado. Que enquanto solteiro, use seu tempo para a obra. Aproveita esse tempo que você tem para servir ao Senhor, porque isso vai te dar base de edificação para quando você for casado, ou se não foi para isso que o Senhor te escolheu, como algumas pessoas o Senhor escolhe apenas para a obra, você sabe, você entende, você tem percepção, né? Então, sempre quando eu falo, olha, você que tá solteiro, não como Paulo, no case, não, mas aproveita o seu tempo de solteiro realmente para servir. Esse tempo é necessário, porque hoje eu tenho que me desdobrar entre estar servindo em casa como meu primeiro ministério e buscar a palavra, porque hoje é mais por uma questão de estudo mesmo de palavra. Então, ir buscar a palavra e fazer essa conciliação. Só que Deus preenche tanto, sabe, Bruna? Tanto, por mais que não fico mais à noite em casa, todo dia tenho um compromisso missionário, vamos dizer assim, Deus tem preenchido isso, tem dado mais tempo para o meu marido até ficar com meu filho. Então, Deus tem esses cuidados com a gente que às vezes a gente nem na hora não tá nem percebendo, né? Não falta nada quando você tá servindo, você só ganha. Né? E as crianças eu tenho certeza que vai te ensinar a ser até mesmo uma excelente mãe, mais ainda, né? Amém. É um tempo de É um preparação. tempo de preparação. E a gente tem mais tempo quando a gente tá solteira, né? Então a gente tem que usar esse tempo não para reclamar ou algo do tipo, mas para aproveitar esse processo, ser usada por Deus nesse tempo também. Existem muitas coisas para serem trabalhadas numa fase de solteira, sabe? E o servir principalmente. A gente tem, por exemplo, o Ministério Kids são os 3 cultos de domingo. Seria um pouco mais difícil, né? Caso tivesse com um filho pequeno, tudo. Então, para quem é solteira é mais leve. E
no Voe, eu quero também poder levar, né, mulheres convidadas. Então, mulheres que estão assistindo aqui o podcast, que quiserem ir ao culto, quiserem conhecer o Ministério de Mulheres, o Voe, pode ir comigo, que eu amo levar pessoas. Que legal. Eu acho que a gente tem que acolher, abraçar. Isso faz total diferença em uma igreja. A gente ser sal na terra. O Ministério de Acolhimento é cada um de nós. É. Temos o Ministério de Acolhimento, maravilhoso, aliás, mas eu acho que cada um faz a sua parte e faz com que as pessoas fiquem. Alguém já esteve aqui e falou sobre as pessoas voltarem na igreja ou não, muitas vezes define lá desde o estacionamento, do lugar onde que ela conseguiu ou não estacionar o carro, ali ela já entende se ela vai querer ou não voltar nessa igreja. Acho que foi o pastor Renan e a Carol que falaram. E isso é real. Cabe a nós que já estamos dentro esse acolhimento, esse abraço, sabe? Eu tenho uma foto que foi a esposa do Lucas que tirou. Num culto de mulheres, eu abracei uma pessoa que eu não conheço e ela me mandou a foto achando que era minha amiga. Por conta do abraço, eu falei, nossa, eu não conheço ela, mas que bom que você mandou essa foto, porque eu vou guardar. E é uma foto, assim, de reflexão, porque eu olho e penso, olha, nós deveríamos ser assim sempre. Por que eu não levanto e dou um abraço em alguém que eu não conheço? Talvez é o Espírito Santo me guiando, né? Você fica naquela, né? Não vou, não. É bem legal você entender a voz do Espírito e ser acolhedor dentro do ministério. A gente precisa ter essa sensibilidade com as pessoas. A gente fica um pouco retraído de vez em quando, né? Vou abraçar uma pessoa que eu não conheço, como é que essa pessoa vai receber? Mas a gente não tem ideia do quanto que as outras pessoas estão precisando de um abraço, de um acolhimento, de uma palavra, de um Deus abençoe você, a sua vida. Então, eu acredito que quando o Espírito Santo nos guiar, vá mesmo, abrace, acolha, porque faz muita diferença, muita diferença. Não vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Às vezes é só isso que a pessoa tá esperando ouvir. Vai dar tudo certo, gente. E vai dar. A gente precisa entender que é melhor dar do que receber. Sempre. Sempre. Ser gentil. É verdade. Isso cura. Ô, Bruna, você quer deixar uma mensagem pra gente? Uma mensagem de inspiração? Uma mensagem, algo que você passou, que você acha que vale a pena contar pra gente encaminhar pro encerramento? Vamos lá. Eu falo que Deus não olha para os seus pecados, para o seu passado, para quem você já foi, porque Deus não quer os perfeitos. Isso Deus falou comigo uns dias atrás, que eu estava me culpando, que eu sentia que eu não era capaz, que eu não era o suficiente, e Deus falou que foi dessa forma que eu te escolhi. Então, nunca pense que não é capaz, sabe? Deus te fez de uma forma única e Ele está pronto para te receber de braços abertos, para mudar a sua história. Basta confiar, basta acreditar nele e entregar os seus caminhos ao Senhor e uma nova história será feita. Deixar o passado para trás, deixar a ansiedade e se entregar a Ele, que é manso e humilde de coração. Amém, que lindo, parabéns, que lindo. Pessoal, eu quero convidar vocês que estão conosco até agora a fazermos uma oração para que o Senhor fale ao seu coração mais ainda, para que de alguma forma nós aqui, unindo nossa fé, possa abençoar a sua vida, amém? Feche seus olhos onde você está, incline a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse episódio, pela vida da Bruna. Eu te agradeço por esse estúdio, pelo Lucas, pela Júlia, por todos os envolvidos aqui nesse programa, Pai. Deus, eu agradeço pela vida de cada pessoa que escutou, que vai escutar ao longo da vida e que o Senhor possa alcançar a vida delas. Deus, em nome de Jesus, que as palavras da Bruna sejam sementes nesse solo fértil que é o coração de cada pessoa que nos escuta. Pai, abençoa poderosamente suas casas, suas famílias, seus lares. Meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro cura para pessoas que estão enfermas. Eu declaro libertação para aquelas que estão sendo feitas cativas. Pai, no nome de Jesus, Pai, entra agora com teu poder. Meu Deus, com o poder do teu Espírito e reescreve história de pessoas. Em nome de Jesus, encoraja aquele que precisa levantar a mão e dizer, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Sozinho eu não consigo mais. Encoraja também, Deus, aquele que já te conhece, sabe que está na hora de voltar, que esse é um pedido para voltar, que esse é o momento de voltar, Pai.
Pai, tudo aqui é para sua honra e para sua glória. Nós somos instrumentos e servos do Senhor e te agradecemos por essa rica oportunidade, no nome de Jesus. E a vocês que nos acompanham, meu muito obrigada. Que Deus continue usando vocês de alguma forma. Comente nesse vídeo, deixe seu like, se inscreva nesse canal, compartilhe com outras pessoas. O YouTube, ele entende que é um conteúdo relevante e abençoador quando você compartilha, curte, comenta. Então, nos ajude nessa missão que é propagar boas novas, coisas boas, histórias daquilo que Deus faz na vida de pessoas. Muito obrigada e até a próxima.